Você estudou, trabalhou duro, seguiu as regras, cumpriu prazos, se dedicou ao máximo, manteve a disciplina mesmo quando tudo em volta desmoronava, fez tudo certinho. E mesmo assim, a riqueza continua escapando pelos seus dedos. O que está acontecendo? Onde está o erro? Como é possível que, mesmo com esforço, responsabilidade e boa vontade, o dinheiro ainda seja um fantasma, uma promessa não cumprida, uma realidade que parece sempre chegar para os outros? A verdade que ninguém tem coragem de dizer é simples e brutal. O sistema que te ensinaram a seguir nunca foi feito para te deixar rico. Ele foi construído para te manter útil, controlado, funcional, mas dentro de limites bem definidos. Limites de salário, de tempo, de ambição, de sonhos. E principalmente, limites mentais. Desde cedo, você foi condicionado a acreditar que o caminho da estabilidade é o mesmo que o da prosperidade. Mas não é. Estabilidade ensina a sobreviver. Prosperidade exige romper, criar, pensar como dono, não como peça, liderar, não apenas obedecer. E talvez esse seja o maior erro. Você está fazendo tudo certo, mas jogando o jogo errado, seguindo um manual que nunca foi escrito para te libertar. Um roteiro que premia esforço, mas nunca entrega liberdade. E se você não enxergar isso agora, pode passar as próximas décadas repetindo a mesma trajetória, esperando que a recompensa chegue. E ela nunca vem. Mas não precisa ser assim. Existe uma explicação, um motivo claro, concreto e transformador para você ainda não ter alcançado a riqueza. E neste vídeo, você vai entender por que isso acontece, qual o ponto cego que está te impedindo de avançar e como virar esse jogo com consciência, ação e coragem. Porque sim, você pode. Só precisa parar de jogar para agradar e começar a jogar para vencer. E tudo isso começa agora. A primeira grande razão pela qual você ainda não está rico, mesmo fazendo tudo certo, é simples e dolorosa. Você foi treinado para obedecer, não para prosperar. Desde a infância, o sistema educacional e social te moldou para seguir ordens, cumprir metas alheias e buscar validação externa. Te ensinaram a ser pontual, produtivo, disciplinado, mas não criativo, ousado ou dono de si. Você aprendeu a ser funcionário, mas nunca foi ensinado a ser visionário. Aprendeu a entregar resultados, mas não a construir liberdade. E o mais perigoso, internalizou a ideia de que fazer o certo é o suficiente para ter tudo o que deseja. Mas no mundo real, o certo não paga o preço da riqueza. O estratégico, o corajoso e o visionário, esses sim moldam destinos. E o mais cruel é que essa programação se disfarça de virtude. Você sente orgulho de ser esforçado, de cumprir seu dever, de ser confiável. E isso é nobre, mas insuficiente. Porque o mercado não premia quem faz tudo certo. Ele premia quem entende as regras por trás das regras. Quem sabe que riqueza não é recompensa por esforço, mas por inteligência aplicada, posicionamento e audácia. Você pode trabalhar 10 horas por dia e continuar estagnado. Pode ser impecável nas suas tarefas e nunca construir nada que seja seu. Porque no fundo, está usando toda a sua energia para fazer girar a engrenagem de alguém. E enquanto isso, seus próprios sonhos ficam no banco de trás. A riqueza começa quando você para de buscar aprovação e começa a buscar impacto. Quando você para de ser útil e começa a ser insubstituível. Quando troca a lógica do bom funcionário pela lógica do criador. Porque criadores constroem ativos, criadores criam sistemas, criadores criam valor em escala e são pagos por isso. Se você faz tudo certo e ainda não vê resultado, o problema não é você. É o modelo que você está seguindo. Está na hora de mudar isso, de questionar o manual, de entender que o primeiro passo para se libertar é parar de esperar que o sistema te recompense por obedecer. Ele nunca vai. Mas o mundo e o mundo real recompensa quem tem coragem de criar, desafiar e liderar. E essa coragem começa agora. Se o primeiro erro é seguir um sistema que te ensina a obedecer, o segundo é ainda mais traiçoeiro. Acreditar que fazer o que você ama é o suficiente para ficar rico.
Quantas vezes você já ouviu frases como "siga sua paixão que o dinheiro virá"? Essa ideia, vendida como um conselho inspirador, se tornou uma armadilha para milhares de pessoas que vivem frustradas, tentando transformar sua paixão em prosperidade sem entender o verdadeiro jogo da criação de valor. Fazer o que ama é importante, claro, mas não basta, porque riqueza não vem do que você ama, vem do que você entrega. E essa entrega precisa resolver um problema real, gerar transformação e ser percebida como valiosa pelo mundo. Paixão sem utilidade é hobby. Paixão sem estratégia é ilusão. E é por isso que tanta gente talentosa vive na escassez, enquanto outras, com menos habilidades, prosperam. Porque entenderam o princípio fundamental da abundância: servir. Você pode amar, pintar, escrever, ensinar, cozinhar, motivar. Mas se não souber posicionar isso de forma estratégica, se não transformar sua paixão em um ativo que gere resultado para alguém, vai passar a vida toda correndo atrás do dinheiro com o coração cheio, mas os bolsos vazios. O mercado não paga a emoção. O mercado paga a solução. E quem aprende a transformar o que ama em uma ponte que conecta o que as pessoas querem com o que elas precisam, esse sim cria riqueza. Porque paixão com propósito é potente. Mas paixão com estrutura, com estratégia, com visão de mercado, isso é imbatível. Você faz tudo certo, ama o que faz, mas continua travado financeiramente. Porque está tentando trocar emoção por resultado, sentimento por retorno. Mas o universo não trabalha assim. Ele responde a quem alinha emoção com ação, talento com entrega, propósito com direção. Então a pergunta não é mais: você ama o que faz? A pergunta é: o que você ama está realmente transformando a vida de alguém de forma clara, mensurável, poderosa? Se a resposta for não, está na hora de ajustar o foco. Não para abandonar sua paixão, mas para dar a ela a estrutura que ela precisa para prosperar de verdade. Você já percebeu que faz tudo certo, ama o que faz e mesmo assim o dinheiro não vem? Então talvez esteja na hora de encarar o terceiro e talvez mais perigoso obstáculo, a sua identidade financeira. Porque por mais que você tente aplicar estratégias, criar valor e seguir os passos certos, nada vai funcionar de verdade se, no fundo, você ainda se vê como alguém que não é digno da riqueza. A maioria das pessoas carrega uma identidade silenciosa, construída a partir de traumas, comparações e fracassos. Uma identidade que diz: não sou bom o bastante, não sou do tipo que enriquece, isso não é para mim. E essas frases não são só pensamentos, são comandos que a mente executa de forma automática, sabotando qualquer avanço real. Você pode montar um negócio, oferecer um serviço incrível, criar um produto poderoso. Mas se dentro de você ainda existe uma imagem limitada de quem você é, você vai boicotar tudo isso. Vai procrastinar, se esconder, cobrar menos do que vale, aceitar menos do que merece. Porque sua identidade está tentando manter você no lugar onde acredita que é seguro, mesmo que esse lugar seja a escassez. Mas aqui está a verdade libertadora. Você não precisa esperar ser outra pessoa para começar a prosperar. Você precisa apenas deixar de sustentar a versão antiga de si mesmo. Porque identidade não é algo fixo, é uma escolha. E toda vez que você se alinha com uma nova imagem de quem pode ser, seu cérebro começa a buscar novas evidências, novas conexões, novas possibilidades. Você começa a se comportar como alguém que merece, começa a cobrar como alguém que gera valor. Começa a se posicionar como alguém que tem algo poderoso a oferecer. E essa mudança, embora invisível no começo, transforma absolutamente tudo ao seu redor. Agora que você entendeu por que ainda não ficou rico, mesmo fazendo tudo certo, chegou o momento mais importante: decidir o que vai fazer com essa consciência. Porque saber onde está o erro é o primeiro passo, mas é a ação que define o destino. Você percebeu que o problema não está na sua dedicação, nem no seu esforço. Está no modelo mental que você herdou, nas estratégias que você aprendeu e, principalmente, na identidade que você sustentou até agora. E isso muda.
Muda quando você escolhe parar de obedecer e começar a criar. Muda quando deixa de buscar aprovação e passa a buscar impacto. Muda quando abandona a versão limitada de si e começa a viver como alguém que merece prosperar. A partir de hoje, não aceite mais o caminho da maioria. Não se contente em ser mais um que faz tudo certo e, mesmo assim, termina o mês no vermelho, o ano frustrado, a vida sem brilho. Você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para construir, transformar, deixar um rastro de grandeza. Mas nada disso acontece sem decisão. E não qualquer decisão, mas aquela que vem do fundo, aquela que rompe, que queima as pontes com o antigo e abre espaço para o novo. A decisão de mudar sua mente, sua postura, seu valor percebido. Porque riqueza não responde a esforço, responde à intenção. E agora você tem isso, tem clareza, tem verdade, tem poder. O que falta? Coragem. A coragem de agir mesmo com medo, de se posicionar mesmo sem garantia, de construir mesmo quando tudo em volta parece desmoronar. Porque a única diferença entre quem fica onde está e quem chega onde quer é que um decidiu continuar com a velha história e o outro teve coragem de escrever uma nova. Qual dos dois você vai ser?